Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E mais uma noite que possamos aurir as energias amorosas desse ambiente, podermos abrir a nossa mente, o nosso coração, para poder entender o Evangelho da noite, a palestra da noite, e sairmos daqui melhores do que quando entramos. Boas-vindas a todos os irmãos, principalmente aqueles que vêm a esta casa pela primeira vez, que se sintam em casa, né? Aqui é uma casa da mãe, né? Sempre cabe mais um. Desta maneira, vamos começar todas as atividades do ano a partir de hoje. Volta a evangelização, voltam os grupos de estudo, o grupo aberto hoje. Grupo aberto hoje, já começa o grupo aberto e todos os demais grupos, né, fechados durante a semana. Esta casa se mantém através da colaboração dos seus trabalhadores e de eventos que nós fazemos. Então, foi combinado em reunião de diretoria que iremos fazer um evento e vamos fazer também brechós, porque é uma forma solidária de arranjar um recurso. A gente faz o social, né, porque coloca um bem num preço acessível à comunidade, reverte isso em monetário, né, valor monetário para a gente manter a casa, e a gente se desapega. Então nós pedimos a colaboração dos nossos irmãos para fazer o desapego, né? Tem até aquela Mary Kondo lá, que ela ensina a gente a se desapegar, agradecer pela peça, pela alegria que ela trouxe e colocar lá para o desapego, né? Então vamos praticando, aqui não levamos nada, né? E o Esperanto também reiniciou hoje, então todas as atividades da casa voltam ao normal hoje. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai Criador, a Jesus, o Divino Amigo, a Bezerra de Menezes, que é o mentor desta casa, pedindo que energias amorosas e divinas recaiam sobre nós, nos inspirando, acalmando a nossa mente, o nosso coração, para a semeadura que vamos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos também aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, de Bezerra de Menezes, mentor desta casa, dos espíritos amigos que trabalham conosco nesta noite, damos por aberta a reunião, a palestra pública e posteriormente o passe. A palestra da noite está a cargo do nosso irmão Ildefonso, que foi presidente desta casa por muito tempo, né? Passou o bastão recentemente e que, tenho certeza, preparou com bastante amor esse tema, um tema difícil. Vamos fazer as nossas boas vibrações para que tudo aquilo que ele estudou possa ser trazido de forma para trazer um bastante entendimento para todos. Palavra sua. Obrigado. Boa noite a todos. E é um grande prazer estarmos aqui e podermos dividir com os nossos irmãos o esforço que a gente fez no estudo. Nós sabemos que nas casas espíritas são muito difíceis de serem falados dois temas, que é o aborto e o suicídio. Mas são temas extremamente necessários e nós sabemos do grande objetivo que é a doutrina espírita, que é o esclarecimento da vida, do esclarecimento da continuidade da vida, de quando começa a vida, enfim. Então é esse o tema que nós vamos abordar. Aborto na visão espírita. Sabemos, meus irmãos, de antemão, que é um tema às vezes um pouco chocante, tanto o aborto como o suicídio, tá? Mas sabemos também que nós somos caminhantes, que estamos ainda começando a dar os primeiros passos no entendimento. E eu sempre digo que nós sempre fazemos o nosso melhor em cada momento. Às
Às vezes ficamos nos questionando por que eu fiz, por que disso, por que daquilo. Eu fiz porque eu sabia fazer. E era o melhor que eu tinha naquele momento. Só por aí já tiramos a nossa culpa. Tá? Então, é um tema que nós vamos falar então sobre aborto na visão espírita. Muito bem. Essa passagem aqui, Cristo, eu acho uma passagem muito emblemática. Tá? Cristo aqui estava escrevendo na terra, aqui na areia, e trouxeram a mulher que pegaram em adultério e começaram a questionar. Oh, Moisés, a lei mosaica manda que apedrejamos, o que devemos fazer com ela? E ele continuou escrevendo na areia. E as pessoas foram se aproximando, foram cercando e questionando. E aí ele levanta e diz assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isto, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá. Então, meus irmãos, eu acho muito interessante, muito emblemática essa posição. Quem nunca pecou? Ele não disse atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu adultério. O próprio Cristo, quando estava para ser, estava já na cruz, estava com a lança, acabando com a vida dele, vida momentânea, ele levantou os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, pessoal, é por isso que nós temos que nos perdoar, não nos perdoar, mas aceitar que as nossas práticas sempre foram as melhores, de acordo com o nosso nível de entendimento. Uma figura que é o nosso lar, tá? Que é uma colônia espiritual que fica acima do Rio de Janeiro, para onde são encaminhados muitos espíritos após o desencarne, após um tempo do seu desencarne, de acordo com o seu merecimento, são encaminhados para uma colônia totalmente organizada, onde habitam muitos dos espíritos. Aqui é um processo. Quando nós estamos dormindo, nós saímos do corpo físico e voltamos para o mundo espiritual, nos encontramos com as pessoas, tá? Somos levados até o mundo espiritual para reencontrar aqueles nossos afetos ou desafetos. Nós estávamos lá, nos comprometemos em voltando para a Terra. Tá? Então existe toda uma organização. Aqui no processo de reencarne, que são irmãos desencarnados. Aqui, como diz na reunião genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza apto para a organização do corpo planejado do desegismo. Então, estou trazendo isso para nós já toda a organização que existe no mundo espiritual para um processo de reencarne, que não é qualquer coisa, não. É algo muito especial, com toda uma equipe de irmãos desencarnados, com profundo conhecimento do processo, que vem naquele momento para trazer aquele nosso irmão que vai dar. Isso aconteceu com nós, com todos nós. Muito bem. Aqui, acho muito interessante também, tá? Quando nós voltamos ao tamanho de adulto. No processo de reencarne, o que é que está acontecendo aqui? Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo espiritual do Segismundo. Durante esse processo,
à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez, cada vez menos consciente. Então eles começam a magnetizar o espírito em tamanho adulto, seu perispírito, e vão reduzindo até ficar o tamanho do feto de 9 meses. Esse feto de 9 meses, ele é trazido após a figura seguinte e é aproximado, digamos que fosse a mãe, é aproximado da mãe, e não é dentro do corpo da mãe, ele é aproximado e laços fluídicos já se ligam a embrião está se formando e ali começa o processo do reencarne. Vou passar para a figura seguinte, ó. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, lá naquele momento que magnetizou aquele ovo, escolheram aquele ali, o espermatozoide que é fecundar o ovo, tá? Mas não se completa. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então os lábios anuncia que a criança entrou no número dos vivos e dos servos de Deus. Então vejam que maravilha é isso. Voltando aqui, ó, trouxeram o nosso irmão, reduziram o seu perispírito e acontece a concepção. Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem poder atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Todo esse processo aí, olha, nós somos muito especiais. Nós somos espíritos milenares que viemos nos construindo, nos encontramos perante a pátria espiritual, nos comprometemos em receber os nossos como filhos, como se comprometeram os nossos pais para conosco. Existe toda esta preparação, e aqui na questão 244 do Espírito, tá? Toda esta preparação, tá? Para que venha a acontecer esse momento. Aborto na visão espírita. Livro dos Espíritos. Do crime, a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Quando é que começou a gestação? Lá no momento da fecundação. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus, porque todo um processo desse não é minha lei, não. São leis divinas para que aconteça esse processo de reencarne. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento ao corpo que se estava formando. Nós sabemos que o nosso grande instrumento é o corpo físico. A nossa grande oportunidade de aprendizado é aqui no plano físico. Nós estamos numa escola, hoje nós estamos nessa sala da escola aqui, tá? Para rever os nossos conceitos. Tá? Então, é uma grande oportunidade que você tira do irmão. Que eu me comprometi, que eu vinha, que eu esperei, que me tiraram no momento dos sonos, aí quantas vezes para me reencontrar. Existem situações, por exemplo, o aborto terapêutico, mas naquele caso que tem que fazer uma escolha. É a mãe ou a criança? O que os espíritos nos falam? Questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Esta é a pergunta. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Esse que não existe, quer dizer, existe na carne, não está ainda na carne. Mas ele já existe, porque o espírito milenário apenas está despojado do corpo físico, vai se juntar ao corpo físico. Porém, nos falam também o seguinte: os espíritos referem-se aqui
que com o avanço da medicina torna-se cada vez mais escassa a indicação de abortamento. Essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situação de prova e resgate para pais e filhos que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessário. Quantas vezes nós rejeitamos os filhos? Ou já praticamos abortos? Ou não fomos bons pais? É uma prova para quem? É uma prova, é um momento de dor, de ter que decidir, eu ou é o meu filho? Eu arrisco a minha vida ou arrisco a vida do filho? Ou vamos ficar, por exemplo, vamos confiar em Deus, se esse é o objetivo, vamos confiar em Deus? Então a doutrina espírita não vai impor nada a ninguém, mas fica uma escolha livre para a pessoa, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu momento emocional, ela vai fazer esta escolha. Inclusive, a própria legislação permite que, numa situação dessa, possa ser praticado o aborto. Nessa legislação permite, nesse caso, em caso também de aborto de gravidez por estupro. Muito bem. O aborto por estupro. Pessoal, são situações, um pouco meio esse assunto, mas é necessário. Isso acontece. Às vezes, não, eu nunca pratiquei aborto, nem vou praticar. Ótimo. Mas quantas pessoas eu posso esclarecer? Quantas pessoas eu posso ajudar? Se na minha existência eu ajudar uma pessoa, já valeu meu reencarne. Deixa eu esclarecer. Então, o que nos fala aqui? Justo é perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que dar a responsabilidade por um delito do qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, a posição espírita é totalmente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. Nada na existência divina acontece por acaso. Tudo nas leis divinas tem um motivo. E este motivo fui eu que provoquei. Fui eu que gerei. Então a mulher passa por uma situação dessa. Mas está falando, é tu, é claro que não sou eu. Esse é dificílimo. Mas será que eu não participei de uma aborteira, uma vida passada? Será que eu não induzi pessoas ao aborto? Será que esse ser que veio nesse momento não precisou passar por isso? Se tudo na lei divina está correto, se tudo está certo, algum motivo justo deve existir. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a doação da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal, porque a legislação cometa o aborto. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Então, como falávamos antes, se passou por essa situação, algum motivo justo tem para isso. E essa é a lei divina. O reencarne faz parte dessa lei divina. Como vimos lá no início, fiz questão de trazer aquelas gravuras, todo um processo do mundo espiritual. Isso sem falar, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, e lá nós vivemos muito mais tempo do que vivemos aqui. Temos um reencarno aqui no máximo 100 anos, 90 anos, 80, sei lá. Mas lá vão ficar 500 anos sem embora, 1000 anos, 200 anos. Dificilmente vamos lá, vão voltar menos de 100 anos. As obras falam casos raros de reencarnos, assim, que você retorna um tempo menor.
E principalmente agora, né, pessoal? Ninguém mais quer filho, né? É 1, 2 e olha lá, o terceiro vai ser um parto. Vai ser bem difícil. Então, como eu diz assim, vamos segurar a nossa vaguinha aqui. Tem gente se suicidando, né? Segura essa vaga aqui porque voltar não sabe quando, né? E nós sabemos que quando nós vamos para cá, o que acontece? Nós temos o esquecimento do passado. Então nós estamos aqui, gente, nós estamos de férias aqui. Quem pensa que está trabalhando aqui, se engana. O esquecimento do passado nos permite, tá, ficarmos tranquilos. Imagina, a gente deve uma conta, né? Passou um mês, passou 2, a gente não passa mais na frente da loja, mas o cara vai me chamar aqui. Já troca a rua, porque a gente aqui não queira pagar, a gente não pode pagar. Agora imagina, se lembrasse de vidas passadas, do que nós aprontamos. Se hoje a gente apronta, e diz que hoje nós somos a nossa estamos no nosso melhor momento, estamos na melhor versão, e ainda aprontamos algumas. Agora imagina se nós nos lembrarmos do passado, do que eu fiz. Veja como a justiça divina é perfeita, gente. Quando nós começamos a entender esta justiça divina, aí nós sabemos que Deus está certo, eu que estava errado. Aborto piedoso, o eugênico ou piedoso, o cidadão aqui. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Estes espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Fica evidente desse modo que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é o instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações em que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar pela experiência reeducativa. Veja novamente a justiça divina se faz. Tudo o que nós fizemos, como vimos lá, o corpo do Segismundo sendo reduzido pelo perispiritual, nós marcamos no nosso perispírito. Quando nós saímos do corpo carnal, retornamos ao corpo, ao mundo espiritual, levamos esses defeitos, digamos, dessas práticas que nós fizemos na nossa vida, no nosso último reencarno. Ou no outro reencarno. Nós nos desajustamos. E precisamos voltar à carne, com o nosso perispírito desorganizado, para que dê por ele o espírito. André Luiz nos fala muito da droga, por exemplo, da cocaína principalmente, tá? Tanto do usuário como principalmente daquele que trafica, que vende. Ele deforma totalmente seu corpo perispiritual. Com certeza, irá reencarnar numa situação muito difícil. Às vezes precisa passar por 2, 3 reencarnes para bem de voltar ao normal. Aquelas atitudes que nós praticamos contra os outros, nós lesamos em nós. Fomos médicos aborteiros, profissionais do aborto, clínicos, sei lá o quê, ou praticamos, nós desajustamos a nosso órgão genético. Criamos as nossas doenças. Temos problemas para engravidar ou não engravidar. Engravidamos. Enfim, começamos a gerar os nossos problemas nos nossos reencarnos futuros. Foi Deus que fez isso? Foi eu que fiz.
Ah, eu não lembro. Ótimo que não lembre. Mas é o que eu sabia fazer? Tudo bem, era o que eu sabia fazer. Agora Deus está me dando a oportunidade de me reajustar, de me acertar, de voltar ao corpo físico em outro momento. Eu reencarnei no momento que, no reencarne passado, que fazer aborto era coisa normal. Esse ser normal não quer dizer que eu não esteja cometendo os deslizes contra as leis divinas. Estou cometendo. Estou adquirindo a minha responsabilidade. Mas era o que eu fazia, era o que eu sabia fazer. É por isso, hoje eu reencarno num outro momento e começo a me dizer que aquela coisinha que está se formando ali é gente. Desde lá do primeira hora, já é uma pessoa. Já é, eu aprendi, não, mas eu não faço mais. Ótimo, eu aprendi isso agora. Então é por isso que nós estamos sempre reencarnando em épocas diferentes, em situações diferentes, em mundos diferentes, com novos conhecimentos, para que nós comecemos a agregar esse conhecimento, comece a fazer parte de nós. Então veja como é perfeito esse esquecimento do passado. Só tem algumas consequências, olha, devo ter errado. E também nos fala aqui, aí os pais que recebem esse ser como filho, certamente também participaram desses desajustes. Ou pode também ser, não quer dizer que seja isso, tá? Pode ser espíritos já evoluídos, mais amorosos, que se comprometem em reencarnar no plano físico e receber aquele espírito numa situação muito difícil, que vem totalmente deformado, mas por amor. Poderá também ser isso. Quer dizer que o pai tenha, não, tu fez isso, agora vai ter esse filho assim. Não, posso receber por amor. E é numa situação muito difícil. Não, mas eu vou lá e vou te receber, vou me casar e te receber. Veja, um coração bondoso, amoroso. E também nos fala aqui que essa situação que você passa com muita dificuldade, tá? O espírito, por exemplo, reencarnado nessa situação aqui, tá? Às vezes é totalmente revoltado. Não vai adiantar muito esse reencarno. Mas tem irmãos nossos, tá? Mas se você vai na Pai, às vezes fazem enquetes lá. Então, o que você gostaria de ser? Mas todos eles gostariam de ser eu mesmo. Veja que maravilha, gente. Certamente estão passando por uma situação, pediram, estão tranquilos. Não vou passar esse momento. Já existe também os caras totalmente revoltados. Ou a pessoa que está numa situação é totalmente revoltada, fazendo um recado compulsório. Mas a maioria participa do processo de reencarno. Conversamos quando estamos no mundo espiritual. Nos comprometemos a vir naquela situação. Aceitamos as propostas que nos são feitas e viemos para reencarnar. E reencarnamos nessas condições. Porque isso aqui é passageiro. O que é 50 anos, ou 80, ou 30, ou 10 anos para usufruir para a eternidade depois? Quando você vai fazer um curso, por exemplo, você quebra todo lá. Não, mas eu sei que daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, eu vou estar tranquilo. Vou fazer uma faculdade super difícil, mas depois eu vou passear também. Então é assim, gente. A vida é assim. As oportunidades são nos dadas desta forma, são nos apresentadas. Aborto praticado mentalmente pela mãe. Veja como interessante. Aborto praticado mentalmente pela mãe. Aborto aparentemente espontâneo, porém, como sabemos, do imenso potencial energético que nós seres humanos possuímos. Inclusive, podemos mover objetos próximos ou à distância. Isso existe um monte de estudos científicos que você consegue mentalmente mover, digamos, essa caneta ou essa cadeira à distância. Um estudo muito interessante de Chevalier e Hard, pesquisadores franceses, no uso do gotejador psicocinético, que comprovou em laboratório a ação mental sobre as moléculas da água. O que era isso? Eles pegavam o gotejador psicocinético, colocavam 2 copos e aqui uma coluna de água que descia aqui, gotejador. E pessoas
com esse poder mental, com essa capacidade, ficavam, não, eu quero encher esse copo primeiro, esse copo da esquerda, e mentalmente desviavam a gota d'água, ou para a direita. Então foi um estudo muito interessante. E aqui o Henrique Rodrigues, ele é espírita, inclusive, psicólogo físico, ele usou muito desse conhecimento, tá, para saber qual é a influência que as gestantes teriam sobre o espírito reencarnante. Como nós vimos ali, aquela figura lá no início da compactação do espírito, laços fluídicos saem daquele corpo perispiritual, que está fora da mãe, e se prende ao óvulo que está se multiplicando, ao embrião que está se multiplicando. A criança que está se formando. Só que é um laço fluídico. Se mentalmente você consegue mudar uma coisa material, agora imaginando uma coisa fluídica. Então você consegue romper, às vezes, aquele laço fluídico. Mas por que isso? O que nos fala? Mães que odeiam o fato de estarem grávidas. Elas não desejam o filho. Como eu fui engravidar? Não era o momento. Tá? Dificuldades de relacionamento com os companheiros. Situação de penúria econômica. Quantos motivos poderá ter uma mãe para não desejar aquele filho? Até gostaria de ter, mas no momento não dá. Eu me formei, eu não tenho nem o que meus pais vão fazer comigo. Como é que eu vou voltar para casa? Veja que situações complicadas. As experiências com regressão de memória têm dado valiosos subsídios no estudo da influência mental da gestante sobre o feto. Além de abortos, a ideia fixa materna pode determinar repercussões como sentimentos de abandono, que é muito interessante. Não só o rompimento, mas começamos a gerar nos nossos filhos sentimentos de abandono, carências afetivas em crianças como em adultos, que sofrerão esse tipo de influência materna para o resto da vida. Muitos renascimentos de origem, a necessidade de harmonização de desafetos no passado. Então, além desse não existiu rompimento, mas o não desejar, a própria criança, mentalmente, ela já está ativando essas sensações, essa maneira que a mãe lhe vê. Às vezes aquele filho é revoltado, aquelas coisas que a gente não consegue entender. Hoje o conhecimento um pouco mais aprofundado, a própria psicologia, nessa área, então já começa a pensar, como é que foi a tua gravidez da tua mãe? O que aconteceu? Começo já a verificar onde é que está aquele problema, onde é que está a matriz desse problema. Por que essa pessoa é assim? Vejam a nossa responsabilidade. E é claro que a nossa forma de agir é por falta de conhecimento. Grande falta de conhecimento. Aborto praticado pelo espírito. Veja a situação do cidadão aqui. Sem braços e sem pernas. Nós, muitas vezes, até botei aqui para não dizer sempre, né? Sempre que mais um tempo, temos medo da morte. Eu gosto muito de falar sobre a morte. As pessoas dizem, eu vou falar sobre a morte, quer ver quando eu for desencarnar. Deixa eu durar bastante tempo aqui, né? Então, eu sempre me questiono assim, mas se a gente sabe tudo isso, por que a gente não quer desencarnar? Lendo uma obra, eu não me lembro o nome, ela diz o seguinte, olha, se a gente tivesse plena certeza, não, é tranquilo, já vou para tal lugar, vou me reunir lá com não sei quem. Nós não tomaríamos os cuidados necessários. Nos fala a doutrina espírita que reencarna em outros mundos mais elevados. Você sabe o dia que vai desencarnar e fica tranquilo esperando. Agora, se nós aqui souber que vamos desencarnar mês que vem, ou amanhã, pelo amor de Deus, o cara já desencarna hoje, só de pavor. Veja que nós somos ainda, como a gente é. Então diz aqui, os espíritos temem abandonar uma situação que lhes parece estável para mergulhar novamente na matéria.
está lá no mundo espiritual, numa boa, tem as tuas complicações, tá? Tem a tua mente te cobrando, mas tu aprontou um monte, tá? Tu aprontou um monte e sabe que tu vai reencarnar numa situação meio complicada. Não, mas eu arrumei um monte de inimigo, me comprometi agora com os meus pais, que eram meus inimigos, que eu pratiquei atos contra ele, ou eles contra mim, vão me receber como filho, mais os irmãos, aquela associação, todo mundo reunido ali. E a gente sabe disso que acontece em famílias. E a gente não entende. Mas por que os irmãos não se acertam? Por que o filho odeia o pai odeia o filho? Como é que a mãe vai odiar o filho? Como é que a mãe vai jogar o filho na lata do lixo, gente? Pelo amor de Deus. O que será que existiu entre ambos? Para, embora com o esquecimento do passado, você ter essa repulsão um do outro. Espíritos que necessitam renascer com severas limitações, fruto de alterações expressivas em sua constituição espiritual. Com certeza não foi praticado por Deus, não. Foi por outro, foi por ele mesmo. Embora aconselhados por mentores espirituais de que a exteriorização deformante do corpo físico facilita a eliminação das anomalias em nível perispiritual. Porém, os receios muitas vezes ocorrem. O cara se compromete, nos convence, mas às vezes as pessoas nos convencem de alguma coisa aí. Depois o cara, acho que eu não vou. Será que eu vou? Será que eu faço? Acho que eu não vou fazer. Dá mais um tempo aí, né, Gilberto? Vamos ficar mais aí. Deixa passar isso. Vamos por causa espírita? Não. Vou para lá, porque vocês começam a falar muita coisa, que sou eu responsável, eu não posso, tudo sou eu, nada são os outros, estou criando problema para mim, eu quero fazer festa, quero fazer do meu jeito, e não dá para fazer, porque as tais de leis divinas que ficam falando nisso, e a gente já recua. Então, o nosso irmão que vai reencarnar, tá? Mesmo tendo sido convencido, pode acontecer que chega no momento, não, mas eu vou desistir. E ele também, porque é um ser que pensa, apenas, é o espírito grande que foi reduzido, tá? E ficou, o perispírito foi reduzido, mas é um ser adulto, antigo. Tá? Mentalmente, ele funciona, ele é igual aos outros, igual a qualquer um. E aí ele corre, não, vou correr, não. Vou voltar, uma nova oportunidade, com mais condições, e desiste. Ele mentalmente ele rompe esse laço fluídico. Se aproxima e rompe esse laço fluídico. Fica um tempo ali e desiste. Outros, embora não tenham deformidade física, travam intensa luta íntima entre a razão que os faz renascer naquele lar e o sentimento de antipatia com relação a alguns de seus membros. Nós falamos. Então ele começa a pensar, mas vai ser difícil, não, mas eu não quero isso agora. Tá? Vida familiar, muitas vezes, é o palco dos reajustes de vínculos pretéritos, de desafetos que necessitam ser perdoados. Tá? É por isso o esquecimento passado, para não nos lembrar. Se nós lembrar, não perdoamos de jeito nenhum. Com certeza, gente. Com certeza. A gente fala muito do perdão, que deveria perdoar, mas no momento, se fizer alguma coisa com o meu filho, minha filha, eu vou perdoar. Estou ainda nesse nível. Preciso chegar nesse nível. Laços fluídicos que prendiam as emanações energéticas do perispírito materno, já unidas ao chakra genético da futura mãe, pode romper-se. Perde ele, assim, uma grande oportunidade para superar-se a si mesmo e avançar celeremente rumo à felicidade. Todos nós, seres humanos, temos a possibilidade de escolher acertar ou errar, avançar ou recuar, porém arcando com o peso das consequências. Isso é o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos a possibilidade de escolher. Às vezes é o pior momento, mas quem decide é tu. Acertar ou errar, avançar ou recuar. Porém, as consequências são nossas. Os méritos são, mas também os deméritos são. Nós somos os responsáveis. Nós fazemos as nossas escolhas. E isso em qualquer fase da vida.
Onde é que começa a vida? Lá, alguns milhões, quando adquirimos consciência, passamos a habitar a vida do ser hominal. Lá começou a vida. E essa vida é no mundo físico ou no mundo espiritual. Vamos e voltamos. A vida é a mesma, ela é eterna. Né? Estamos vivendo agora um momento da nossa existência. Somos o mesmo ser, apenas hoje nós aqui presos ao corpo de carne. Com certeza, irmãos livres do corpo de carne estão também para nós. Nós somos os mesmos. A única diferença é o laço fluídico que nos prende ainda à carcaça física. Com o processo morte, simplesmente nos desprendemos e voltamos à nossa família espiritual. Consequências do aborto. Após o abortamento, mesmo quando acobertados pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Se o nosso filho que retornou ao mundo espiritual pelo processo do aborto for um irmão mais já esclarecido, amoroso, que tinha como função, às vezes, unir o casal, servir de arrimo do pai ou da mãe, está no nível de evolução moral mais elevado, amoroso, ele vai perder a oportunidade que ele dar. Eu seria a pessoa que iria auxiliar eles e a muitos. Mas, uma nova oportunidade, a gente volta, diria assim. Já aqueles irmãos revoltados, que iam vir, era uma chance que conseguiram, que pediam alguns séculos pedindo essa oportunidade. Isso foi dada depois de muito pedido, de muita esperança. Viriam para se reajustar conosco, pode se revoltar. E às vezes, inclusive, levar a mãe até a morte. Desorganizar a pessoa mentalmente. Não só a mãe, o pai, o médico, a enfermeira, todos aqueles que participaram desse processo criminoso. Os espíritos poderão se revoltar. E essas pessoas poderão ter problemas na área genética, problemas mentais, enfim. Mulher e homem acompliciados nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo. Poderão emergir no corpo físico patologias, especialmente na área reprodutora, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. Por isso que se diz, as leis divinas, elas te dão aquilo que tu precisa, aquilo que é o melhor para ti, não o que eu quero nesse momento, mas é o que eu preciso. É como um pai, o filho pede uma bicicleta, não vou te dar a bicicleta, vai sair na rua e vai te estragar todo. Não dá a bicicleta, nós temos que estudar agora. Ele dá o melhor para o filho. E Deus, e a justiça divina, que é perfeita, que é amor, que é bondade, que é justiça, que é mansuetude, que é tudo aquilo que a gente não entende ainda. Ela nos dá aquilo que nós precisamos para sermos pessoas melhores. Essa foto aqui é muito interessante. Esta foto foi capturada pelo fotógrafo Paul Larnes, publicada em jornais dos Estados Unidos da América, e se tornou símbolo da luta anti-aborto. Ela mostra um feto de apenas 21 semanas que, durante uma cirurgia inédita feita para salvar a vida dele, ainda no útero da mãe, agarra firme a mão amiga do médico. Hoje ele é um garoto saudável. Cirurgia de uterino. O menino coloca a mão, pega no dedo médico, e se torna um dos
figura das fotos mais faladas e um símbolo do Tatiana. Quantos fetos, infelizmente, não têm a mesma sorte, passando por mãos não tão amigas assim? Como reajustar? Não, mas eu já fiz. Eu não sabia e fiz. Eu achava que era certo. É como as leis divinas são assim. A minha responsabilidade é de acordo com o meu entendimento. Mas não quer dizer que eu não vá sofrer algumas consequências. Elas são num nível maior ou menor. É como eu subo aqui em cima do prédio, me jogo no chão. Ah, não sabia que ia quebrar uma perna. Eu vou quebrar. Vou indo na rua no escuro, não me cuido. Bato, quebro uma perna, ou caio. Não tomei os cuidados necessários. O que eu fiz? O que eu fiz de mal para isso? Não tomei os cuidados. São leis naturais. Então, nós temos a nossa cota de responsabilidade. Agora, se eu já sei de tudo isso, nós estamos falando aqui, é claro que a minha responsabilidade aumenta. Com certeza. Então, o que diz aqui? Ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar a ninguém. Não tem sentido a condenar ninguém, gente. Apenas ela esclarece. Ela te traz o conhecimento para que tu aproveite da melhor forma possível nesse momento. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. O próprio Cristo não condenou ninguém, gente. Olha, ele via os leprosos, as pessoas cego, paralítico, ele curava e dizia para o cara, levanta e anda, e não peques mais. Por quê? Porque a minha cegueira, a minha lepra, que eu estava sofrendo, era oriundo das coisas erradas que eu fiz. Você está dando uma chance, e nós estamos tendo uma chance hoje no corpo físico. Situação saudável. Mais ou menos bem, né? Porque a gente não é rico para não ficar vaidoso. Não é pobre que não tem que comer. Não é bonito demais para não ficar envelhecido. E não é feio que ninguém queira. Mas é uma vida boa, né, gente? Todo mundo tem um sapato, né? Todo pé acha um sapato. Então Jesus disse, ó, vai, não erres mais, agora tu está sabendo. Não apronta mais. Não cria mais problema para ti. Melhora aquilo que tu fez. Refaz aquilo. É isso que a vida nos diz. E aí nós ficamos na churumela aqui, achando que somos uns tadinhos na vida. Que somos coitadinhos. Não. A proposta da recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva. E sim, a reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho do bem, na prática da caridade, próximo necessitado, capaz de edificar a vida em todas as suas dimensões. Essa é a nossa forma. Vamos ajudar as crianças que não têm mãe? Vamos ajudar os velhinhos que vão ouvi-los contando a 100ª vez a mesma história, porque eles não têm uma outra história para contar? Vamos ser pacientes. Vamos ser pacientes no nosso lar. Vamos fazer um bom trabalho com os nossos filhos, educá-los da melhor forma possível que nós podemos passar. Vamos comparar as nossas atitudes com aquilo que Jesus falou no Evangelho do Cristo. Esse é o nosso objetivo. O que é certo, o que é errado? É o melhor que eu posso fazer. Esse é o certo, esse é o meu certo. Se demora o meu certo de hoje, amanhã não será mais certo. Por quê? Porque eu aprendi coisas novas. É por isso que ele fala que não vamos ficar aqui, ó, no remorso imobilizado. Ah, por que eu fiz isso? Eu digo, tu fez isso porque eu sabia fazer. Volta lá naquele momento que você fez aquilo. Mas volta lá naquele momento, com o mesmo conhecimento, com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, me diz qual a atitude que vai tomar. Você não vai tomar mesmo. Então,
estava certo. Com as nossas atitudes de hoje, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Porque amanhã semana vai ser mais certo o que nós estamos fazendo hoje. Porque aprenderemos coisas novas. No próximo reencarne, com certeza, o nosso conhecimento vai ser bem melhorado, se soubermos aproveitar. Agora, se nós não quisermos, vamos ficar por aqui mesmo. Então, esse é o grande objetivo da doutrina espírita. É isso que ela nos traz. Não estamos a lutar para condenar ninguém, simplesmente para esclarecer e nos ajudar a caminhar. Essa é a nossa por aqui. Já passamos o nosso horário. Nosso agradecimento ao nosso irmão por ter trazido o tema da noite. Sempre onde há muita dor, o aborto sempre é muita dor, nós podemos colocar amor. Né? A caridade cobre uma multidão de pecados. E quando eu entrei na doutrina espírita, a nossa mestra, vamos dizer assim, ela dizia assim: será que na mesma situação nós não faremos pior? Né? Para que nós não julguemos ninguém, para que nós também sejamos amorosos para conosco também, porque sempre o aborto é uma situação de dor, seja ele induzido, seja ele provocado, ele tem uma dor ali. E nas mentalizações de hoje, nas irradiações, vamos aproveitar para levar um pouquinho de amor a esses irmãos. Então, desta maneira, agradecemos ao nosso irmão, que ontem estava aniversariando, né? E estudando um tema pesado desse, né? Então, certamente que vai ganhar uns 5 anos a mais lá para preparar outros temas assim. Então, nossa gratidão e vamos para a irradiação. Agradecendo nesse instante a nossa família. Estamos na família certa, é aquela que Deus nos colocou. Se lá também houve dor, se alguém lá não fez aquilo que nós esperávamos, podemos ter certeza, cada um fez o seu melhor. Estamos todos a caminho, todos nós tropeçamos, caímos e levantamos, e podemos ser indulgentes para conosco e para com o outro, principalmente o nosso próximo, que são aqueles que estão no nosso lar. Então, nesse momento, abraçando mentalmente todos os membros da nossa família terrena, da nossa família espiritual, rogando que todos estejam bem e agradecendo por estarmos juntos nessa jornada. Não é o acaso que reúne as famílias. Deus não pega um no colo e deixa cair naquele lar, naquela cidade. Nós, pela nossa vibração, chegamos a esse lar, porque ali está as condições necessárias para o nosso crescimento. Por todos aqueles que hoje estão renascendo, reencarnando, que conseguiram chegar a termo nesta encarnação, que sejam acolhidos, que sejam amparados, que mãos amigas os recolham e os orientem. Por aqueles que não chegaram a nascer, a vida continua do outro lado da vida. Outras oportunidades surgirão. Chama a dor para si, acolhe ela no coração, mas depois aproveita a oportunidade. Outras situações irão surgir para uma nova oportunidade de renascimento. Pelas mãezinhas que perderam seus filhos queridos, já terem nascidos, que sejam amparadas, cuidadas, e que
cada uma de nós, mulheres, que se aceite, que se ame, assim como somos. Fizemos o nosso melhor, o que estava ao nosso alcance. E todos aqueles que hoje, em parte, deixam o vaso físico e voltam para as muitas moradas da casa do Pai, que possam também ser recolhidos e amparados, e que sejam levados às muitas moradas da casa do Pai. Sempre que há uma situação de dor, nós acolhemos aquela dor e colocamos amor ali, imaginando Jesus em qualquer situação, seja qual for que nós estamos pensando agora. Jesus chega, ilumina aquele problema, aquela dificuldade e transforma. Significa. E nós também vamos ressignificando tudo isso que está passando na nossa mente, no nosso coração. Vamos reorganizando, respirando profundamente, tirando a culpa dos nossos ombros. Respirando profundamente, ajeitando o nosso coração, deixando ele leve, agradecendo por Jesus ter colocado luz onde havia antes uma dor, um problema, uma situação que não conseguíamos entender e identificar. Desta forma, pedimos a Maria de Nazaré, nossa Mãe amorosa, que recolha todos os nossos irmãos que porventura tenham vindo aqui assistir à palestra do aborto, que estão no outro lado da vida. Rosa possa acolher a cada um, levar esses irmãos às muitas moradas da casa do Pai, e lá sentir o carinho, o afeto, o acolhimento de Maria de Nazaré. Gratidão, Senhor, porque agora tem amor onde tinha dor. Gratidão pelo lar que temos, pela família que Tu nos concedeu, pelo conhecimento que nos liberta e pelo amor que transforma. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, conformando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que te desejarem conhecer a verdade, e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras e dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E assim, com essa prece, nós entregamos as nossas aflições a Bezerra de Menezes e essa legião.
que estais nos céus. Santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos por caridade do mal. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e Bezerra de Menezes, mentor desta por encerrada a palestra de hoje. Em seguida vem o passe específico.